Nunca imaginei que eu seria o cara parado num quarto de hospital às 3 da manhã, olhando para a mulher que eu amei por 15 anos, enquanto um círculo da própria família dela gritava que eu estava matando ela. Mas lá estava eu, coração martelando contra as costelas como se quisesse sair, as vozes deles ecoando pelas paredes brancas e estéreis em português rápido, olhos me queimando como se eu fosse o próprio diabo. Como é que tudo deu tão errado, tão rápido? 1 minuto eu estava segurando a mão dela, implorando para ela ficar, e no outro eu era o vilão na minha própria casa, o cara que meus filhos ouviam sendo chamado de mal por trás das portas fechadas. E agora eu tenho 3 meses para ver os pais e irmãos dela empacotarem tudo o que eles têm e saírem do único lar que meus filhos já conheceram. Ou perder o pouco de sanidade que me sobrou. Deixa eu te levar de volta, porque nada disso começou naquele hospital. Começou do jeito que toda boa história de amor começa, bagunçada, real e cheia de promessa. Eu tinha 22 anos, recém-saído da faculdade técnica com uma caminhonete velha e um emprego na construção que me deixava cheirando a serragem e arrependimento toda noite. Ela tinha 25, um furacão organizado e cheio de fogo, chamada Maria, que trabalhava num centro de cuidados para adultos com deficiência. Deus, ela era linda. Cabelo escuro sempre preso no rabo de cavalo arrumadinho, olhos que podiam passar de chocolate quente para aço num segundo. A gente se conheceu no churrasco de quintal de um amigo. Eu derramei cerveja nos sapatos dela tentando impressionar com uma piada idiota sobre ferramentas. Em vez de ficar brava, ela riu, limpou e me disse que eu devia uma dança para ela. Foi isso. A partir daquela noite, eu estava fisgado. A gente casou 2 anos depois, numa igrejinha lotada da enorme família estendida dela. A mãe dela me abraçou tão forte que achei que minhas costelas iam quebrar, sussurrando em português como estava feliz da filha ter encontrado um homem bom. O pai dela bateu nas minhas costas e me chamou de filho pela primeira vez. Os 3 irmãos dela, caras grandões e barulhentos que trabalhavam na construção como eu, me acolheram, me ensinando gírias brasileiras e como fazer churrasco do jeito certo. Achei que tinha ganhado na loteria. Compramos nossa primeira casa juntos, um sobrado modesto de 3 quartos nos subúrbios, com um quintal grande o suficiente para os filhos que a gente sonhava. A vida parecia sólida, segura. Depois vieram os filhos, 3 em 4 anos. Primeiro nossa filha Sofia, depois os gêmeos, Mateus e Isabela. Maria tocava a casa como uma máquina bem azeitada. Ela era maníaca por organização, do tipo que codificava a despensa por cores e dobrava as toalhas com precisão militar. Mas não era só sobre bancadas limpas. Ela tinha visto demais no trabalho. Pessoas presas em corpos que não obedeciam, ligadas a máquinas, olhando para o teto por anos enquanto as famílias desmoronavam ao redor. Tarde da noite, depois que as crianças dormiam, ela se encolhia no meu peito e me fazia prometer. Se algum dia acontecer comigo, amor, não deixe eles me manterem assim. Prefiro ir embora do que ser um fardo. Jura? Eu beijava a testa dela e jurava toda vez, sem nunca imaginar que realmente teria que cumprir essa promessa. 5 anos atrás, tudo mudou. Os pais da Maria, vovó Rosa e vovó Carlos, passaram por uma fase difícil. A empresa de construção do pai dela faliu, e de repente eles estavam enfrentando o leilão da casa. Os irmãos, Luiz e Diego, também estavam entre empregos. Maria nem hesitou. Eles são família, ela disse, apertando minha mão na mesa da cozinha uma noite enquanto as crianças brincavam na sala. A gente tem espaço, eles podem ajudar com as crianças, dividir as contas, mas ser temporário. Eu amava ela tanto que concordei sem pensar 2 vezes. Transformamos o porão num apartamentinho para os pais dela, e os meninos ficaram com um quarto extra lá em cima. No começo pareceu certo. A vovó Rosa cozinhava aquelas refeições incríveis que enchiam a casa com cheiro de temperos e comida caseira brasileira. O vovô Carlos consertava a torneira que vazava que eu ignorava há meses. Os irmãos jogavam bola no quintal com as crianças e ensinavam elas a andar de bicicleta sem rodinhas. Nossa casa ficou mais barulhenta, mais cheia, mais quente. Mas com o tempo, o temporário virou para sempre. As discussões começaram pequenas. A vovó rearrumava minhas ferramentas na garagem do jeito certo,
e eu mordia a língua. O Diego botava música sertaneja alta à meia-noite depois de umas cervejas, acordando os gêmeos. Eu puxava a Maria de lado e sussurrava: Amor, a gente precisa de limites. Ela suspirava e dizia: Eles estão ajudando tanto, só mais um pouco. Eu amava ela, então engolia. A gente construiu uma vida em torno de todo mundo. Jantares em família todo domingo, feriados que transformavam a casa num caos bonito de risadas e crianças correndo para todo lado. Eu dizia para mim mesmo que valia a pena. Aí veio aquela noite. Era uma terça-feira, nada especial. Maria tinha feito dupla no centro, chegou em casa exausta, mas sorrindo, beijou cada criança na testa e se arrastou para a cama do meu lado por volta das 11. Eu lembro o cheiro dela, loção de baunilha e o leve antisséptico do trabalho. Ela se aconchegou em mim, mão no meu peito e sussurrou: Te amo mais que ontem. Eu beijei o cabelo dela e dormi com o som da respiração dela. Eu acordei com ela ofegando. Foi como se o mundo tivesse desacelerado. Num segundo ela estava bem, no outro estava segurando a cabeça, olhos arregalados de pânico. Tem alguma coisa errada, ela conseguiu dizer, voz arrastada. Eu tateei pro interruptor, coração já disparado, e vi o rosto dela, metade caído, como se alguém tivesse puxado um fio de um lado. AVC. Eu soube na hora, por causa daqueles anúncios horríveis. Eu gritei pedindo ajuda, mas a casa estava dormindo. Eu a peguei no colo. Deus, ela parecia tão leve nos meus braços, e desci as escadas correndo, chamando pela Rosa e pelo Carlos. Eles saíram do porão de pijama, olhos arregalados. O Diego e o Luiz desceram correndo logo atrás. A gente colocou ela no carro, eu dirigindo como um louco, vovó no banco de trás segurando a cabeça da Maria no colo, rezando em português tão rápido que parecia uma palavra só. O hospital foi um borrão de luzes fluorescentes e máquinas apitando. Eles levaram ela correndo e eu fiquei andando de um lado para o outro na sala de espera como um animal enjaulado, a família toda reunida ao meu redor. Horas se passaram. Os médicos saíram com caras graves. AVC hemorrágico massivo. Inchaço no cérebro que não conseguiam controlar. Ela estava em suporte de vida, mas os exames estavam ruins. Muito ruins. Eles me sentaram numa salinha fria e explicaram as opções. Mantê-la ligada indefinidamente ou deixar ela ir. Os desejos da Maria ecoavam na minha cabeça como um tambor. Eu conseguia ouvir a voz dela de todas aquelas conversas tarde da noite. Eu nem precisei pensar, eu assinei os papéis. Foi aí que a emboscada aconteceu. Eu voltei para o quarto dela, pernas pesadas como chumbo, querendo só um último momento sozinho com ela antes. Mas eles estavam todos lá. Vovó Rosa, vovô Carlos, Luiz, Diego, 2 tias, um tio, 6 ou 7 deles amontoados ao redor da cama como se estivessem esperando. O médico também estava lá, ajustando alguma coisa no monitor, mas deu um passo para trás quando sentiu a tensão no ar. Os olhos da vovó estavam vermelhos e selvagens. Ela apontou o dedo para mim e começou em português, voz tremendo. Como você pôde? Ela é sua mulher. Você está matando ela. Os outros pularam junto, um depois do outro, as palavras saindo tão rápido que eu mal conseguia acompanhar mesmo depois de anos pegando a língua. Egoísta, cruel, Deus vai te julgar. Ela merece uma chance. O Luiz chegou bem na minha cara, peito estufado. Você acha que sabe o que ela quer? Você nem é sangue. Meu estômago deu um nó tão apertado que achei que ia vomitar. O quarto cheirava antisséptico e medo, as máquinas apitando firme como uma contagem regressiva. Eu sentia meu pulso nos ouvidos. Eu queria gritar, contar para ele sobre todas as promessas que ela me fez cumprir, sobre a mulher maníaca por organização que planejava o próprio funeral até a playlist porque odiava pontas soltas. Mas tudo que saiu foi um engasgado. Foi o que ela quis, ela me contou. Ela trabalhava com gente assim todo dia, ela sabia. Eles não me ouviram. A vovó começou a soluçar, dramático e alto, do tipo que faz as enfermeiras enfiarem a cabeça na porta. O Carlos murmurou alguma coisa sobre advogados.
As tias se benziam e me olhavam feio como se eu fosse o Satanás encarnado. Eu segurei firme, mas por dentro estava me despedaçando. Minha mulher estava deitada ali, ainda quente, mas já ida, e as pessoas que deviam ser minha família estavam me destruindo em cima do corpo dela. Eu sentia a bile subir na garganta, o peso de todos os anos que a gente viveu juntos me esmagando até eu mal conseguir respirar. O médico finalmente interveio, confirmando baixinho que a decisão era minha, como parente mais próximo, e que os prontuários da Maria não tinham nenhuma diretiva antecipada que mudasse isso. Mas o estrago estava feito. Eles saíram do quarto numa tempestade de sussurros, me lançando olhares que cortavam como vidro. Os dias seguintes foram um inferno. O funeral foi um mar de vestidos pretos e olhos acusadores. Eu segurava meus filhos perto. Sofia agarrada na minha perna, os gêmeos novos demais para entender completamente, mas sentindo a tempestade. De volta em casa, a tensão estava grossa o suficiente para sufocar. A vovó parou de cozinhar. Os irmãos pararam de brincar com as crianças. Toda conversa virava um campo minado. E aí eu comecei a ouvir da própria filha. Papai, por que a vovó está dizendo que você é mau? Meu sangue gelou. O Mateus repetiu depois, inocente e confuso. Seu pai é mau. As palavras caíam como socos no estômago. Eu tinha perdido minha mulher e agora estava perdendo a confiança dos meus filhos na minha própria casa. Foi aí que eu soube que não conseguia mais. As memórias estavam em todo lugar. O canto do sofá onde eu e a Maria desabávamos depois de botar as crianças na cama, a cozinha onde ela dançava enquanto picava a cebola, as escadas do porão onde os pais dela moraram por meia década. Toda a discussão que a gente já teve sobre limites passava na minha cabeça em loop. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu estava me afogando em luto, raiva e culpa ao mesmo tempo. Então, uma noite, depois que as crianças dormiram, eu chamei a família toda para a sala. Minha voz tremia, mas eu forcei as palavras. Eu amo vocês todos, mas o que aconteceu naquele hospital, o jeito que vocês desrespeitaram os desejos da Maria, o jeito que vocês falam de mim na frente dos meus filhos, eu não consigo viver assim. Eu preciso que vocês saiam. 3 meses. Arrumem as coisas de vocês, levem os móveis, tudo. Desculpa, mas essa casa não consegue mais nos comportar. A explosão foi imediata. A vovó uivou como se eu tivesse esfaqueado ela. O Carlos se levantou, rosto vermelho, dizendo que eu era ingrato depois de tudo que eles fizeram. O dinheiro que investiram na casa, os móveis que compraram, o cuidado com as crianças de graça. O Diego me chamou de desgraçado sem coração. Eles me lembraram como ajudaram quando os gêmeos tiveram cólica, como a vovó ninou eles por horas para que eu e a Maria tivéssemos noites de namoro. E me acertaram onde doía mais. Você está colocando uma pressão desnecessária nas crianças. Elas precisam dos avós. Você é quem está destruindo essa família. Eu senti cada palavra como uma facada. Parte de mim se perguntava se eles tinham razão. Eu era o monstro aqui? O luto tinha me deixado cruel? Mas aí eu lembrava da voz da Maria, aquela promessa quieta no escuro, e minha coluna se endireitava. Eu estava fazendo isso por ela, por nós. Pelos filhos que mereciam uma casa que não parecesse um campo de batalha. O silêncio que veio depois das minhas palavras pairou no ar como fumaça depois de um tiro. O rosto da vovó desmoronou primeiro. A boca abriu num som cru e ferido que não era bem soluço nem grito. Ela afundou no sofá, o mesmo sofá onde a Maria se encolhia com um cobertor e as crianças empilhadas em cima dela como filhotinhos. O Carlos ficou atrás dela, mãos nos ombros, mas os nós dos dedos brancos, e ele não olhava para mim. Luiz e Diego trocaram um olhar, aquele que irmãos dão quando estão prestes a explodir. E então Luiz deu um passo à frente, voz baixa e perigosa. Você vai mesmo fazer isso? Depois de tudo? A gente enterrou sua mulher há 3 semanas, e agora você está nos chutando para fora como se fôssemos estranhos? Meu peito apertou tanto que eu senti as costelas rangerem. Eu queria gritar de volta que eles não eram estranhos. Eram a família que eu escolhi quando casei com a Maria. Mas as palavras ficaram presas na garganta, porque lá no fundo,
Eu estava apavorado de estar cometendo o maior erro da minha vida. A sala cheirava ao leve resto de feijoada da vovó da noite anterior. Aquela fazia todo domingo, porque era a favorita da Maria. Agora só fazia meu estômago revirar. Eu conseguia ouvir as crianças lá em cima, vozes baixas abafadas pelo assoalho. Sofia lendo uma história para dormir para os gêmeos, naquele tom sério de irmã mais velha que ela pegou desde o funeral. Elas ainda não sabiam o que eu tinha feito. Como eu ia explicar para uma menina de 6 anos e 2 de 4 que a vovó e o vovô estavam saindo porque o papai não conseguia mais respirar nessa casa? Os dias depois daquele anúncio viraram uma névoa pesada e sufocante. 3 meses. Eu dei 3 meses para eles, e cada um daqueles dias parecia andar na areia movediça. As manhãs eram as piores. Eu acordava esticando a mão para Maria por hábito, a mão batendo nos lençóis frios, e aí a realidade desabava de novo. Lá embaixo, a cozinha ficava morta de silêncio, sem rádio tocando sertanejo, sem barulho de panelas enquanto a vovó preparava o café da manhã. Ela tinha parado de cozinhar completamente depois do hospital. Em vez disso, sentava na mesa com café frio, olhando para a parede onde o calendário arrumadinho da Maria ainda estava pendurado, as datas circuladas na letra perfeita dela para os treinos de futebol e consultas no dentista. Eu tentava puxar papo, perguntar como estava a busca pelo apartamento, e ela só me dava aquele olhar vazio que dizia tudo. Você está destruindo a família, ela sussurrava com aquele sotaque carregado, o mesmo que antes me fazia rir quando ela misturava expressões. Agora só fazia meu coração doer. Por dentro, eu era um destroço. À noite eu ficava acordado, repassando aquele quarto de hospital em loop. O jeito que as luzes fluorescentes zumbiam no teto como abelhas irritadas. O cheiro de álcool em gel e lençóis limpos misturado com um leve cheiro metálico de suor de medo. O dedo da vovó me cutucando. A voz rachando enquanto alternava entre português e expressões. Você acha que é Deus? Você decide quando minha filha morre? Os irmãos apoiando ela, rostos contorcidos de luto e fúria, me chamando de egoísta, sem coração, mau. Eu fiquei lá como uma estátua, mandíbula travada, repetindo a mesma coisa sem parar. Ela me contou, ela me fez prometer. Ela via o que aquela vida fazia com as pessoas todo dia no trabalho. Mas no silêncio do meu quarto, a dúvida entrava como sombras. E se eu estivesse errado? E se a Maria teria lutado? E se mantê-la nas máquinas um pouco mais teria dado um milagre? Minhas mãos tremiam debaixo das cobertas, e eu apertava o rosto no travesseiro dela só para pegar o último traço do cheiro de baunilha antes que sumisse completamente. As crianças perceberam rápido. A Sofia começou a ter pesadelos, acordando gritando que a vovó estava brava com o papai. Eu balançava ela de volta para o sono, sussurrando mentiras que tudo ia ficar bem, enquanto meu próprio peito parecia desabar. Os gêmeos perguntavam por que o vovô não consertava mais o balanço, por que o Diego não brincava de pega-monstro no quintal. Eu tentava proteger eles, mas não dava para esconder uma tensão tão grossa. Uma tarde eu entrei na sala e peguei a vovó no telefone com uma das tias, voz baixa e venenosa. Sim, o pai é mau. Mau, como eu disse. O Mateus estava sentado bem ali no tapete, brincando com os caminhõezinhos, e olhou para mim com aqueles olhos grandes castanhos, olhos da Maria, e disse: Papai, você é mau? Eu caí de joelhos ali mesmo no carpete, puxei ele para os meus braços tão forte que provavelmente estava esmagando ele, e segurei as lágrimas queimando atrás dos olhos. Não, filho, o papai só está muito triste, como você, mas a gente vai ficar bem. Eu mesmo não acreditava, mas falei como uma oração. As semanas se arrastaram, os irmãos começaram a empacotar de noite, caixas se empilhando no corredor como lápides. Eles levaram um grande sofá de couro que compraram quando os gêmeos nasceram, aquele que a gente lotava nas noites de filme. A vovó embrulhava com cuidado a coleção de galos de cerâmica, os vermelhos brilhantes que ficavam no parapeito da janela da cozinha e faziam a Maria sorrir toda manhã. Toda vez que eu passava por aquelas caixas, a culpa me rasgava. Eles tinham colocado tanto nessa casa, o telhado novo depois da tempestade de granizo, o parquinho no quintal,
as horas infinitas de babá de graça para que eu e a Maria pudéssemos roubar noites de namoro naquele restaurantezinho brasileiro no centro. O Carlos tinha me ensinado a trocar o óleo da caminhonete sem ser roubado. O Diego tinha carregado a Sofia nos ombros na primeira parada dela. Eles não eram más pessoas. Estavam de luto também, como eu. Mas toda a memória compartilhada agora parecia envenenada pelo jeito que eles me olharam naquele quarto de hospital, como se eu fosse quem tinha matado ela em vez do AVC. Eu comecei a questionar tudo. Eu estava realmente fazendo isso pelos filhos ou só estava destruído demais para dividir o espaço com as pessoas que me lembravam dela a cada segundo? As discussões que a gente teve ao longo dos anos passavam na minha cabeça. Aquelas em que a Maria defendia eles, mão no meu braço, dizendo: "Eles são família, amor. Sangue é mais grosso." Eu sempre cedia porque amava ela mais do que odiava o caos. Agora ela tinha ido, e o caos tinha virado algo mais afiado, algo que cortava meus filhos quando eles não estavam olhando. Uma noite eu encontrei a Sofia chorando no apartamento do porão, encolhido na cama da vovó, enquanto a avó fazia carinho no cabelo dela e murmurava em português. "A vovó disse que você não quer mais a gente", Sofia sussurrou quando eu peguei ela no colo. Meu coração se partiu bem no meio. Eu carreguei ela para cima, sentei na beira da cama dela e tentei explicar em palavras que uma menininha conseguisse entender, que às vezes os adultos precisam de espaço para curar, que a mamãe ia querer que a gente fosse feliz, mesmo que doesse por um tempo. Mas as palavras tinham gosto de cinza. Conforme o prazo se aproximava, 2 meses, depois 6 semanas, a casa parecia menor, o ar mais grosso. Eu pegava o Carlos olhando pela janela dos fundos para o jardim que ele plantou com a Maria, tomates e pimentas que estavam começando a amadurecer. Ele não falava muito mais, só acenava com a cabeça quando eu perguntava sobre a logística da mudança. Os olhos da vovó me seguiam para todo lado, pesados de acusação. Os irmãos pararam de falar comigo diretamente. Usavam as crianças como mensageiros. "Fala pro seu pai que a geladeira quebrou de novo." Eu consertava mesmo assim, porque o que mais podia fazer? Eu era o vilão na história deles, mas na minha, eu era só um homem tentando não se afogar. O luto me acertava em ondas nos momentos mais estranhos. Eu estava carregando a lava-louças e lembrava a Maria rindo de como eu sempre colocava os garfos errados. Ou ouvia uma porta de carro batendo lá fora e pensava por uma fração de segundo que era ela voltando do trabalho. O vazio era uma coisa viva, roendo minhas entranhas até eu ter que sair algumas noites, ficar na entrada da garagem debaixo do poste de luz, só respirando até o pânico passar. Eu comecei a ver um conselheiro, um cara quieto com uma caixa de lenços na mesa, que me disse que era normal me sentir dividido entre lealdade e sobrevivência. Mas saber que era normal não soltava o nó na minha barriga. As palavras do conselheiro ecoaram na minha cabeça por dias depois daquela sessão. Mas a vida não desacelerou para me deixar processar. O calendário na geladeira, ainda na letra da Maria, continuava contando os dias para o marco dos 3 meses como uma bomba com um pavio visível. Eu me pegava olhando para ele enquanto fazia o lanche das crianças, as marcas de caneta borrando através das lágrimas que eu me recusava a deixar cair na frente deles. A Sofia foi a primeira a notar. Ela subia no meu colo depois da escola, mãozinhas pequenas emoldurando meu rosto, e perguntava, naquela voz sábia demais para a idade: "Papai, por que a vovó olha para você como se estivesse brava o tempo todo? Você fez alguma coisa ruim para a mamãe?" Minha garganta fechava toda vez. Eu puxava ela para perto, respirando o cheiro de shampoo de morango que a Maria comprava em quantidade, e sussurrava que às vezes os adultos brigam quando estão tristes, mas isso não significa que não se amam. Por dentro, porém, eu estava gritando. Como explicar para uma criança que o luto tinha transformado os avós dela em estranhos que me viam como inimigo? O empacotamento transformou a casa num campo de guerra de papelão e fita. Caixas de papelão alinhadas nos corredores como barricadas, etiquetadas na letra cuidadosa em português da vovó. Cozinha, roupas das crianças, lembranças da Maria. Toda manhã eu passava por cima delas a caminho do trabalho. O cheiro forte de papelão novo misturado com a poeira do porão
onde o Carlos desmontava o apartamento improvisado que eles chamavam de lar por meia década. Ele não falava mais comigo. Só dava acenos curtos quando nossos caminhos se cruzavam. Ombros caídos como se o peso de perder a filha finalmente o tivesse esmagado. Uma noite encontrei ele na garagem, sentado num balde virado, olhando para o baú de ferramentas que ele tinha me ajudado a organizar anos atrás. Você lembra quando a gente consertou a transmissão juntos? Ele perguntou em português, voz rouca de desuso. Eu acenei, peito apertado, porque sim, eu lembrava. A graxa nas mãos, a Maria trazendo cerveja gelada, nós três rindo até as crianças pedirem carona na caçamba da caminhonete. Ela tinha orgulho de você aquele dia, ele disse baixinho. Depois ele se levantou, limpou os olhos e saiu sem outra palavra. Eu fiquei lá, sozinho, debaixo da luz fluorescente piscando, punhos cerrados, me perguntando se estava apagando todas as boas memórias que a gente construiu só para salvar a mim mesmo. Os irmãos eram mais barulhentos com isso. O Luiz me encurralou na entrada da garagem um sábado enquanto eu lavava o carro. O mesmo carro que eu dirigi com a Maria para o hospital naquela noite. Você sabe que as crianças vão lembrar disso, né? Ele disse, braços cruzados, tatuagens flexionando nos antebraços. Vão crescer achando que o pai escolheu ele mesmo em vez da família. É isso que você está ensinando para elas. O Diego ficou atrás dele, acenando, olhos duros. Eu sentia a raiva subir quente nas veias, mas por baixo tinha esse cansaço profundo que deixava meus joelhos fracos. Estou ensinando elas a honrar o que a mãe delas quis, eu rebati, voz rachando. Ela não queria ser mantida viva como uma máquina. Ela me disse isso 100 vezes. E ela não ia querer nossa casa virando um lugar onde os próprios filhos ouvem o pai sendo chamado de mau. As palavras ficaram suspensas entre a gente, pesadas como a umidade do verão pressionando minha pele. O maxilar do Luiz trabalhava como se ele estivesse mastigando algo amargo, mas ele não teve resposta. Só virou e bateu a porta de tela tão forte que o vidro tremeu. As noites eram quando a verdadeira tortura chegava. Depois que as crianças dormiam, eu sentava na varanda dos fundos com uma cerveja que mal tocava, olhando para o balanço que o Carlos construiu com as próprias mãos. Os grilos gritavam nas árvores e eu repassava toda a discussão que eu e a Maria já tivemos sobre a família dela morando aqui. Eles são sangue, amor, ela dizia, cabeça no meu ombro, dedos traçando círculos preguiçosos no meu peito. Sangue fica. Eu argumentava naquela época, apontando como a casa parecia menor todo ano, como as festas tarde da noite dos irmãos acordavam gêmeos, como os comentários passivo-agressivos da vovó sobre meu jeito diferente de fazer as coisas me desgastavam. Mas eu sempre cedia porque o sorriso dela iluminava o quarto mais escuro. Agora, aquele sorriso tinha ido embora, e eu estava segurando os pedaços, tentando decidir se era egoísta por finalmente traçar o limite ou se estava só sobrevivendo. As crianças começaram a se comportar pior conforme o prazo se aproximava. A Isabela fez um escândalo no supermercado porque queria o cereal que a vovó sempre comprava, aquele de caixa rosa brilhante que a Maria escondia no carrinho como mimo. O Mateus se recusou a comer o jantar uma noite, empurrando o prato e chorando. Quero o arroz com galinha da vovó. Eu fiquei sentado à mesa, garfo no ar, me sentindo o pior pai do mundo. A Sofia era mais quieta, mas os olhos dela me seguiam, como se esperasse eu quebrar. Uma noite ela subiu na minha cama, agarrada no ursinho de pelúcia que a Maria deu no aniversário de 5 anos dela. Papai, ela sussurrou no escuro, se a vovó e o vovô saírem, você ainda vai me amar? A pergunta estilhaçou o que restava do meu coração. Eu segurei ela até ela dormir, lágrimas molhando o cabelo dela, e prometi várias vezes que nada nunca mudaria isso. Mas por dentro, eu me perguntava se estava quebrando eles mais do que protegendo. Com um mês faltando, a casa começou a ecoar. Móveis sumiam peça por peça. A mesa de jantar que eles compraram para o nosso primeiro grande dia de ação de graças em família. A mesa de centro marcada de anos de carrinhos de brinquedo e suco derramado. A vovó começou a cozinhar de novo, mas só para as crianças, deixando meu prato vazio como se eu não existisse. O cheiro de pão de queijo fresco subia, e eu ficava parado na porta da cozinha, invisível,
vendo ela ensinar a Sofia a dobrar as coisas do jeito que a Maria fazia. Era bonito e brutal ao mesmo tempo. Eu queria agradecer ela, abraçar, dizer que sentia muito pela dor que a gente todos estava nadando. Em vez disso, eu só virava, o nó na garganta grande demais para falar. Eu comecei a ter sonhos com a Maria, vívidos, onde ela estava no quarto do hospital, saudável e inteira, sorrindo para mim com aquele rabo de cavalo arrumadinho e dizendo: "Você fez bem, amor, agora deixa eles irem." Eu acordava ofegando, esticando para o lado dela da cama, só para lembrar tudo de novo. O conselheiro de luto disse que era meu subconsciente me dando permissão, mas parecia mais tortura. Por que, se os sonhos estivessem errados? E se eu fosse o que estava destruindo a família que ela lutou tanto para manter unida? As 2 semanas finais foram um borrão de anúncios de imóveis e ligações tensas. A vovó e o vovô encontraram um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Nada chique, mas perto o suficiente para as crianças visitarem nos fins de semana. Os irmãos iam morar com um tio por enquanto. Eu ajudei a carregar as últimas caixas pesadas para o caminhão no dia da mudança, músculos queimando, suor ardendo nos olhos. A vovó não olhou para mim quando subiu no banco do passageiro. O Carlos apertou minha mão uma vez, rápido e formal, como estranhos. Luiz e Diego só acenaram da calçada. As crianças ficaram na varanda acenando, o lábio da Sofia tremendo, os gêmeos confusos e animados com a nova aventura que eu tentei vender para eles. Quando as lanternas traseiras desapareceram na rua, a casa caiu em silêncio pela primeira vez em 5 anos. Eu afundei nos degraus da frente, cabeça nas mãos, o balanço vazio rangendo na brisa como um fantasma. O peso que saiu do meu peito era real, mas o buraco que deixou também. Eu pensei na promessa da Maria, na mulher maníaca por organização que odiava pontas soltas, e sussurrei pro ar vazio: "Eu cumpri minha palavra, amor. Espero que você esteja orgulhosa." O peso que saiu do meu peito era real, mas o buraco que deixou também. Eu pensei na promessa da Maria, na mulher maníaca por organização que odiava pontas soltas, e sussurrei pro ar vazio: "Eu cumpri minha palavra, amor. Espero que você esteja orgulhosa." As palavras mal passaram do nó na garganta antes das lágrimas virem quentes e rápidas, molhando minha camisa enquanto eu ficava sentado naqueles degraus de concreto até os postes de luz acenderem e os cachorros da vizinhança começarem a latir para nada. Pela primeira vez em anos, a casa estava quieta, sem rádio em português subindo do porão, sem barulho das panelas da vovó, sem irmãos gritando num jogo de futebol na TV. Só eu e o eco da minha própria respiração. E parecia tanto liberdade quanto o lugar mais solitário da terra. A primeira semana depois que eles saíram foi a mais difícil. Eu acordava com o som dos meus próprios passos rangendo nas tábuas do assoalho e pulava, meio que esperando ouvir a vovó chamando as crianças para o café da manhã naquela voz cantada dela. Em vez disso, só tinha o zumbido da geladeira e o barulhinho suave dos gêmeos se mexendo no quarto. Eu fiz panquecas, queimadas nas bordas porque ainda estava meio distraído com as memórias, e as crianças comeram em silêncio no começo, Sofia mexendo no xarope com um garfo como se desenhasse algo triste no prato. "Papai", ela disse finalmente, voz pequena, "a casa parece grande demais agora." Meu coração apertou tão forte que eu tive que largar a espátula. Eu me ajoelhei ao lado da cadeira dela, limpei uma mancha de xarope da bochecha e contei a verdade, que eu ainda estava descobrindo. "É, filha, parece. Mas a gente vai encher ela de novas memórias. Só você, eu e os gêmeos. A mamãe ia querer isso." A Isabela falou então, olhos grandes e confiantes: "A vovó ainda vai vir pro meu aniversário?" Eu engoli em seco e acenei, prometendo visitas nos fins de semana, videochamadas, qualquer coisa para não queimar a ponte completamente. Por dentro, eu me perguntava se a vovó ia sequer responder minhas mensagens depois do jeito que a gente tinha deixado as coisas. O luto não fez as malas e saiu com um caminhão de mudança. Ele ficou, mas mudou de forma. Algumas noites eu sentava na beira da cama, olhando para o lado vazio onde a Maria dormia, e a culpa acertava como um trem de carga. Eu repassava toda a acusação que eles jogaram naquele quarto de hospital. O mal, o cruel,
As palavras em português que ainda doíam, mesmo eu entendendo elas agora mais do que nunca. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o travesseiro dela, respirando o último traço desbotado da loção de baunilha, e eu sussurrava pedidos de desculpa para o escuro por toda a discussão que a gente já teve sobre limites, por toda vez que desejei que eles só dessem um espaço para a gente. Mas aí eu lembrava o rosto dela naquelas noites quietas, o jeito que os olhos dela ficavam sérios quando falava dos pacientes que cuidava, os que ficavam tempo demais em corpos que já tinham partido. Não deixa isso ser eu, ela implorava, e eu prometia. Ficar firme naquele quarto não foi assassinato, foi amor, do tipo mais duro e brutal. As crianças começaram a se curar mais rápido que eu. A Sofia organizou o armário uma manhã de sábado, dobrando camisetas com os mesmos cantos precisos que a Maria usava, e eu peguei ela sorrindo para o reflexo como se estivesse canalizando a mãe. Os gêmeos transformaram o porão no novo quarto de brinquedos, correndo pelo espaço vazio como se fosse um reino que acabaram de descobrir. As risadas começaram a encher os cantos de novo, risadas de verdade, não as forçadas que a gente fingia há meses. Uma noite, o Mateus subiu no meu colo enquanto eu olhava fotos antigas no celular e apontou para uma foto de todos nós no parque, a vovó segurando a mão dele. Eu sinto falta deles, ele disse simplesmente. Mas eu gosto quando é só a gente às vezes. Aquelas palavras abriram algo em mim. Eu abracei ele forte, sentindo o calor do corpinho dele, e percebi que eu não era o único que estava sufocando sob toda aquela tensão. A casa não era mais um campo de batalha. Estava virando nossa de novo. Meses se passaram naquela dança estranha e lenta de luto e reconstrução. Eu cumpri a promessa para os filhos. Vovó e vovô vinham a cada 2 fins de semana, estranhos no começo, olhos ainda carregando sombras de mágoa quando olhavam para mim. Mas os gritinhos de alegria das crianças quando o carro chegava começavam a derreter o gelo. A gente sentava na varanda dos fundos, tomando chá gelado, falando da Maria, em frases cuidadosas e gentis. E uma tarde, a vovó esticou a mão e apertou a minha pela primeira vez desde o hospital. Ela teria orgulho de você, ela sussurrou, voz grossa. Pelos filhos, por tudo. As palavras caíram macias, como um curativo numa ferida que eu nem sabia que ainda sangrava. Eu não chorei na frente dela, mas mais tarde, naquela noite, sozinho no banho, a água se misturou com as lágrimas, até eu não conseguir diferenciar. Eu comecei a namorar de novo eventualmente. Nada sério, só cafés que me lembravam que eu ainda tinha 34 anos e estava vivo. Mas toda vez que uma mulher ria das minhas piadas idiotas, eu me pegava comparando ela com a Maria e sentindo aquela dor familiar. O conselheiro me ajudou a ver que não era traição, era viver. Eu consertei a casa também. Pintei a sala daquele azul suave que a Maria sempre quis. Plantei flores novas no jardim onde os tomates do Carlos cresciam. O balanço ainda rangia na brisa, mas agora as crianças balançavam mais alto, riam mais alto, e eu empurrava elas com as 2 mãos, sentindo vento no rosto como se talvez, só talvez, ela estivesse olhando. Olhando para trás, eu sei que algumas pessoas vão me chamar de babaca. Vão dizer que chutei a voz de luto, destruí a família, coloquei meu conforto acima dos filhos. Talvez partes disso sejam verdade. Eu carrego o peso dessas acusações todo santo dia. Mas eu também carrego a paz que se instalou nessa casa, uma vez que as discussões pararam de ecoar pelas paredes. Meus filhos estão dormindo melhor, estão rindo mais. Falam da mamãe sem a sombra de papai mau pairando sobre cada memória. E lá no fundo, nos momentos quietos, quando a casa está escura e eu sou o único acordado, eu sei que fiz a coisa certa. A coisa que a Maria me pediu para fazer todos aqueles anos atrás, quando ela se encolheu no meu peito e me fez jurar. Ainda estou tentando processar tudo isso. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E se quiser acompanhar mais a minha jornada, se inscreve no canal.